E aí, minha galerinha, como é que vocês estão, hein? Vamos embora para mais um conteúdo? Então, hoje vamos começar nossos estudos sobre o desenvolvimento econômico do Brasil colônia. Pois é, como foi que a economia, o dinheiro começou a aparecer aqui na época que os portugueses, que os europeus vieram e se instalaram aqui nas nossas terras, certo? Vamos conhecer um pouco de como se deu o primeiro elemento que foi usado para venda, para troca, para essa aquisição de bens financeiros, que é o açúcar. Vamos caminhar um pouco pela colônia portuguesa aqui no Brasil, certo? Como os negros eram tratados e escravizados, tá certo? E todo o início do desenrolar econômico do que naquela época era, vamos dizer assim, a galinha dos ovos de ouro dos portugueses. Vamos nessa? Vamos viajar na história? Vem comigo! Então vamos embora, gente. Na página 112 da rota 5 da plataforma SM, vocês vão encontrar a seção Primeira Vista, que mostra lá a carta que Pedro de Magalhães Gandavo escreveu sobre o produto brasileiro. Certo? Eu quero que vocês leiam essa carta e respondam as 3 questões que tem sobre ela no caderno de vocês, belezinha? Como sempre, as 3 questões respondidas no caderno e lembrem de fazer o cabeçalho. Após fazer essa interpretação de texto, vocês vão compreender que o Brasil colônia, a época lá em que o Brasil foi tomado, pelos portugueses, tem muitos detalhes que a gente precisa conhecer. Porque ao chegar em 1500 aqui, os portugueses tomaram posse de toda a terra. Hoje pertence ao Brasil, mas naquela época era colônia deles, ou seja, colônia significa dizer pertencia a ele, certo? Pertencia aos povos portugueses. E assim Portugal se tornava metrópole, das terras conquistadas, e essas terras passavam a ser colônia. Ah, tia Sam, e o que é que vem a ser colônia? Vou explicar para vocês. A colônia era um pequeno conjunto, como se fosse um povoado, gente, e que vendia os produtos de maneira exclusiva para a metrópole, no caso Portugal, O Brasil não poderia fazer comércio com outros países e era obrigado a pagar impostos e taxas para Portugal. Então, cada colônia rendia impostos para o sustento do governo português. E os produtos que o Brasil vendia tinham um valor muito baixo. Então, muita gente de outros países vinham se aproveitar desses valores baixos, e comprar as mercadorias brasileiras, isso. E quem administrava tudo isso era o responsável por cada colônia, que depois tinha que prestar conta à metrópole. Deu para entender? Naquela época, gente, havia um produto na Europa que era muito desejado, entendeu? E os portugueses, quando chegaram aqui no Brasil, sacaram que as terras brasileiras poderiam servir para esse plantio desse produto, E aí eles poderiam estar tirando daqui tudo que plantavam e vendendo para o exterior. Foi aí que surgiu o primeiro elemento, utilizado para a administração econômica dos portugueses aqui no Brasil, que foi o açúcar. E é agora, gente, nesse momento, quando o açúcar passa a ser moeda econômica para os portugueses, que a história da nossa colonização começa a tomar forma. Porque aí eles começam a ver as terras brasileiras como um porquinho, recheado de dinheiro, e começam a derrubar nossas matas, derrubar nossas florestas para fazer daqueles locais ali o plantio da cana-de-açúcar. Eles faziam como a gente vê aí na televisão de vez em quando, tocavam fogo, não queriam saber que animais eles estavam matando, que pessoas eles estavam deslocando, no caso dos indígenas daquele ambiente. Os indígenas passavam a ser servos deles, em troca de barganhas por algum estilete, por algum objeto que os índios tivessem interesse. E aí as terras viravam grandes, enormes hectares de plantio de cana-de-açúcar. Eu vou passar para vocês agora um vídeo bem curtinho sobre esse momento, só para vocês entenderem melhor como tudo acontecia.
No século XVI, os portugueses começaram a colonizar o Brasil. Ali pretendiam produzir matérias-primas para exportação. O Brasil, nesse período colonial, era um lugar de muitas terras, nas mãos de poucos e poderosos homens. Em lugares estratégicos para a coroa portuguesa, como Pernambuco e o recôncavo baiano, reinava a monocultura da cana-de-açúcar, lavoura sustentada pelos braços de milhares de negros escravizados. Há 400 anos, o açúcar era uma mercadoria rara e muito valiosa. Das primeiras vilas de colonizadores do interior do Brasil, muitas surgiram ao redor dos engenhos, que moíam a cana e fabricavam o açúcar. Construiremos a casa grande ali e a igreja acolá. A senzala pode ficar mais embaixo. Plantaremos cana em todo lugar. Teremos que derrubar a mata, senhor. Pouco importa. Quero plantar cana, botar meu engenho para moer. O trabalho no engenho era cansativo e perigoso. A fabricação do açúcar exigia atenção e prática em cada uma de suas etapas. Primeiro, a cana era colocada numa moenda para extrair o caldo ou garapa. Esse líquido era levado até a casa das fornalhas para ser cozido e apurado em caldeiras de cobre. Dali, despejava-se dentro de formas o caldo já cozido, onde esfriava e se cristalizava. Nos galpões, o produto era enfim pulverizado e depois secado ao sol. Mandei encaixotar a primeira remessa desta colheita, meu pai. Podemos mandar tudo para o porto, quando o senhor quiser. Ótimo! Veja se consegue mais gado para puxar os carros. A chuva deixou a estrada pior do que nunca. Sim, senhor. Dom Antônio, um acidente. Um negro perdeu a mão na moenda. À direita ou à esquerda? Esquerda, senhor. E o negro não é canhoto. Que bom, então. Caiu sangue na garapa? Não, senhor. Então está tudo ótimo. Bote outro no lugar. E mande o Cirino cuidar do escravo ferido. Esses negros custam muito caro. Como foi isso, Luiz? Eu tava cansado, cochilei, aí a moeda pegou minha mão. Ô, homem, moeda não é lugar de dormir. Eu tava com sono, 3 dias trabalhando sem parar. O patrão quer aumentar a produção e aí o feitor não deixa ninguém dormir. A mesma história de sempre. Viu aí, galerinha, como era que se dava a situação aqui do nosso Brasil? E as coisas não ficaram só nisso, não. Aos olhos dos portugueses começaram a querer mais, a crescer mais, e aí eles descobriram que o pau-brasil era uma madeira nobre, muito resistente, que serviria para fazer as caravelas ou para fazer móveis, e aí começaram a extrair também o pau-brasil das nossas terras. Na sequência, eles descobriram que o Mato Grosso era uma região que poderia se encontrar muito ouro, se extrair muito ouro e pedras preciosas. Então começou também um período de garimpagem. Enfim, o nosso país, o nosso Brasil estava sendo totalmente tomado pelos portugueses, pela atitude gananciosa desse pessoal que veio parar nas nossas terras. E aí, para suprir toda essa necessidade, essa ganância que esse pessoal tinha, houve a necessidade de se ter mais mão de obra para fazer o que era necessário, né? Para tomar conta dos plantios de cana-de-açúcar, para tirar o pau-brasil, entre tantas outras coisas. E o que aconteceu? Surgiu aí a escravidão, né? Os africanos eram trazidos de uma forma bastante, vamos dizer, precária, para servir de escravos nessa mão de obra que, vamos dizer assim, deixou marcas muito fortes e sangrentas, né, nas nossas páginas da história do surgimento do Brasil, né? Existem filmes que vocês podem procurar no YouTube, pequenos trechos que mostram um pouco de como foi esse período da escravidão tão sofrido, né, dos povos africanos e dos indígenas que já habitavam aqui em nossa região para servirem, né, os portugueses. Mas algumas coisas da cultura europeia também vieram parar aqui no Brasil, né?
foi deixado aqui no Brasil, junto com alguns costumes, e um deles era o bacalhau, gente. Hoje a gente tem o hábito de comer, né, bacalhau, e isso aí veio dos portugueses. Eles traziam para cá por ser um produto onde eles salgavam muito, era o peixe onde eles colocavam muito sal e conseguiam conservar nas caravelas para chegar até aqui. Tornou-se um alimento muito consumido na época e até hoje nós fazemos uso dele, né? E também os objetos, gente, os diversos objetos como móveis, porcelana, tecidos e roupa eram vendidos por Portugal no Brasil a preços absurdos, né? Porque era de uma imponência e elegância muito grande que chamava bastante atenção. E não era vendido só aqui não, fora também era um tipo de material bem cogitado, bem vendido por eles. E aí, com esse crescimento, houve a necessidade, certo, de que Portugal dividisse o Brasil em faixas de terras que passaram a ser chamadas de capitanias hereditárias. Essas terras que se transformaram em capitanias hereditárias eram doadas aos donatários, que eram portugueses que desejavam se mudar, vir morar aqui no Brasil, certo, na colônia, e eles poderiam cobrar os impostos, desenvolver a agricultura e a pecuária, explorar o trabalho indígena e assim por diante. E havia deveres que eles também tinham que cumprir, certo? Tais como incentivar a vinda de outras famílias portuguesas para o Brasil, né, para as capitanias e etc. Defender os territórios também era um dever para evitar invasões de outros países que quisessem se aproveitar também das terras, fundar vilas, combater povos indígenas contrários à colonização, que tinham muitos rebeldes, né? E aí essas capitanias eram divididas assim, ó, como vocês estão vendo no mapazinho, por cores, né? Cada cor dessa era uma capitania que era governada por um governador-geral, que era a administração da colônia, centralizada na figura de um governador-geral, tá certo? E para evitar as invasões estrangeiras, incentivavam a criação de vilas e cidades, além do desenvolvimento das capitais. E o rei de Portugal criou aí esse governo-geral em 1548. Para fixar melhor a ideia da escravatura, né, da escravidão, eu vou exibir para vocês um outro videozinho, certo? Que deixa mais amplo para vocês essa visão, né, do que foi o período da escravidão no Brasil. Para compreender a história de nosso país, é essencial entendermos o que foi a ampla escravidão de pessoas no Brasil. Um pouco disso já foi explicado em outro Nerdologia, sobre os efeitos até hoje desse fenômeno. Os primeiros registros de escravidão de pessoas são de mais de 5.000 anos atrás, na região da Mesopotâmia, basicamente no mesmo tempo das primeiras civilizações sedentárias. O Código de Hammurabi estabeleceu os parâmetros da escravização de pessoas, incluindo condições de vida e origens daquele escravizado, com 3 possibilidades: a compra de um escravizado em mercados portuários, a escravização de prisioneiros de guerra e pessoas que eram livres, porém por causa de dívidas ou de crimes foram degradados à escravidão. Essas causas da escravidão acarretavam sociedades com múltiplos estratos sociais e estiveram presentes em diversas civilizações e religiões, em diferentes regiões e períodos de tempo, como na Grécia Antiga. No Império Romano, a escravidão estava presente nas mesmas possibilidades, incluindo o cenário em que um escravizado poderia conquistar ou comprar não apenas sua liberdade, mas também sua cidadania, por exemplo, pelo serviço militar. E é importante notar que esses mecanismos eram universais, sem restrições étnicas ou geográficas. Em Roma, pessoas escravizadas eram romanas, germânicas, celtas, cartagineses, trácias, etíopes, basicamente toda etnia dentro das fronteiras da República ou do Império. Entre os povos indígenas americanos, a escravidão pela guerra ou por dívidas era praticada, dentre outros, pelos povos mesoamericanos, pelos Caribe, pelos Comanche e os Tupinambá, onde hoje é o Brasil. Sociedades chinesas, nórdicas, mongóis e japonesas também tinham o costume da escravidão. Na África, praticamente todas as culturas e sociedades tinham o costume da escravidão por guerra ou por dívidas, como no Reino do Congo. E o tema escravidão também está presente nas religiões, com séculos de debates internos às tradições religiosas, tanto a favor como contra a escravização de pessoas. Por exemplo, não muito tempo atrás, a ideia de que Noé amaldiçoou os africanos, descendentes de seu filho Cã, foi defendida por pessoas que aprovavam a escravização de africanos negros. Na Bíblia, existem regulamentos e menções sobre a escravidão,
tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, e diversos patriarcas eram donos de pessoas escravizadas. Além disso, os textos regulavam e valorizavam quando uma pessoa libertava outras pessoas da escravidão, especialmente pela dedicação religiosa. No Islã, a escravização era autorizada para não muçulmanos que fossem tomados como prisioneiros de guerra ou comprados de mercadores não muçulmanos, e a alforria de escravizados que se convertessem ao Islã era incentivada. Nas sociedades árabes, a presença de pessoas escravizadas era bastante comum, e, assim como no caso do Império Romano, não existiam restrições étnicas ou geográficas, com a possibilidade de ascensão social de pessoas escravizadas, lembrando que árabes e muçulmanos não são sinônimos. Em suma, pode-se dizer que, até a virada do século XIX para o século XX, a escravização de pessoas era tragicamente comum em diversas culturas e lugares. E é importante lembrar que a crítica da escravidão também é antiga, por exemplo, com o legislador ateniense Solon. Em algumas discussões atuais, por vezes evocam a escravidão na antiguidade, ou é realizada por muçulmanos, como uma forma de contrapor ou até diminuir a escravidão que ocorreu nas Américas, e os seus efeitos até hoje, já que não existe o botão de reset na história. É importante compreendermos dois motivos que fazem com que essa comparação seja infundada. A escravidão implantada na América pelos europeus tem origem na Idade Média, especialmente com as cruzadas. As cruzadas ao leste, resultando na escravização de bálticos e eslavos pelos reinos europeus. A palavra escravo, assim como a palavra em inglês slave, ambas vêm de referência aos eslavos. Nas cruzadas no mar Mediterrâneo, ocorreram a escravização tanto de muçulmanos quanto de cristãos mutuamente. Movidos pelo chamado espírito cruzadístico, começa a expansão ultramarina portuguesa, com a conquista de portos africanos, que é acompanhada em 1452 da bula Dum Diversas, do Papa Nicolau V, que autorizava ao rei português o direito de reduzir a escravidão perpétua sarracenos, pagãos e quaisquer descrentes como parte de uma escravidão pela guerra, como os casos que vimos antes. Nesse contexto de guerra, entre os séculos XVI e XIX, até 1 milhão de europeus foram escravizados por reinos muçulmanos, especialmente para servirem como remadores em galés, espanhóis, gregos, italianos e até islandeses. É importante notar, entretanto, que esse caráter de guerra religiosa com a escravização foi restrito ao Mediterrâneo e à Europa, não afetou o Brasil e nossa sociedade. Nenhuma expedição para a captura de pessoas foi realizada por muçulmanos ao solo americano. Esse é o primeiro motivo que invalida a comparação. Foi a África a região que mais sofreu com a escravização de pessoas, de diferentes regiões e etnias. Para o historiador congolês Elika Imbokolo, até 13 milhões de africanos foram escravizados por reinos muçulmanos. Outros 4 milhões foram escravizados por ocidentais e árabes pelo Oceano Índico, e até 20 milhões de africanos escravizados pelo Atlântico, especialmente para onde hoje são Brasil e Estados Unidos, além do Caribe. Segundo a maior iniciativa de pesquisa sobre a escravidão atlântica, cerca de 11 milhões de africanos foram trazidos para o continente americano, mais algo entre 2 e 4 milhões morrendo durante o tráfico antes de chegar ao destino. No Brasil, os primeiros africanos escravizados chegam em 1538. No total, 4.800.000 africanos chegam ao litoral brasileiro. Com a cada vez maior presença portuguesa no continente africano e sua posição geográfica privilegiada, Portugal torna-se o maior centro mercador de escravizados da Europa. No século XVI, mesmo indo além dos territórios muçulmanos, Portugal já está totalmente comprometido com o comércio de africanos escravizados. Outras potências europeias também investem nesse comércio de pessoas formado por escravos africanos negros. E esse processo da escravidão pelo Atlântico será um fenômeno próprio, diferente da escravidão que existia até o momento e que vimos até aqui. O comércio de pessoas era realizado não mais como consequência de uma guerra justa, mas realizado no Atlântico como um processo mercantil. O africano era um produto em si mesmo, para ser lucrativo. Também não era uma escravidão por dívida ou como pena criminal, que nunca foram legalizadas onde hoje é o Brasil. A escravidão era atividade ampla, de larga escala, extremamente organizada, lucrativa e base para a economia dessas regiões americanas, na produção de tabaco e açúcar, por exemplo. E principalmente, como o mesmo historiador coloca, a escravidão do Atlântico é a única que é específica etnicamente, voltada contra pessoas negras, mesmo as que adotassem o cristianismo.
Esse é o segundo motivo que invalida a comparação entre a escravidão do Atlântico e a da Antiguidade. Ao contrário da antiga sociedade romana, por exemplo, o componente étnico que o tráfico atlântico adiciona ao comércio de escravos cria uma estrutura racial. Existe um povo que, por causa da sua cor de pele, é escravo, e isso é herdado pelos filhos perpetuamente. Essa particularidade étnica cria uma estrutura racial e pode ser exemplificado em uma afirmação do então chefe de polícia do Rio de Janeiro, Eusébio de Queiroz, autor da lei que proibiu o tráfico negreiro. Mais razoável a respeito de pretos presumir a escravidão, enquanto por assento de batismo ou carta de liberdade não mostrar o contrário. Ou seja, a cor da pele era prova suficiente da escravização, um sinônimo com a inversão do ônus de prova, a pessoa, por ser negra, que tinha que provar sua inocência. Essa estrutura dura oficialmente mais de 300 anos, e esse componente étnico da escravidão cria uma série de barreiras e efeitos nocivos vistos até hoje em todos os países americanos onde ocorreu a escravidão. É importante frisar que não se trata de justificar ou amenizar a escravização de pessoas em outros lugares, mas enfatizar a importância de compreender que a escravidão no Atlântico é um fenômeno próprio, que não pode ser comparado. É uma estrutura econômica voltada especificamente para o comércio de seres humanos e exclusivamente um tipo específico de pessoa. E são esses os problemas que afetam a nossa sociedade, e a compreensão disso é também essencial para superarmos e consertarmos esses problemas, como veremos no futuro. Ainda veremos em mais nerdologias o tema da escravidão e sua história. Já vimos sobre abolicionistas negros e, como sempre, lembro que o vídeo é um breve resumo, um recorte, e as fontes e sugestões de leitura, como o único relato escrito em primeira pessoa de um escravizado no Brasil, estão na descrição para que vocês possam ir além. Nos comentários do Nerdologia Criminoso sobre Ronald Biggs e o assalto ao trem pagador, perguntaram o motivo de Biggs ter sido preso ao voltar para o Reino Unido, já que seu crime havia prescrito. Esse foi o entendimento do STF brasileiro em 1997 para negar a extradição. Já o Reino Unido afirmava que, como ele fugiu da cadeia, ele não poderia ser beneficiado pela prescrição da pena. Biggs voltou para o seu país sabendo que seria preso novamente, mas queria passar os últimos anos de sua vida lá. Triste, né, galera? Mas é a nossa história. E Portugal passou a produzir o açúcar aqui, né, provocando toda essa parafernália, essa loucura que vocês estão vendo aí. Tudo começou na Ilha da Madeira, né? Acumulando junto com eles aí nessa produção de açúcar e venda muitas riquezas, muitas moedas de ouro e de prata. E lá no século XVI, quando os portugueses perceberam que na região aqui do Nordeste do Brasil, o solo e o clima facilitavam a plantação da cana-de-açúcar, passaram a produzir aqui o açúcar para ser vendido para toda a Europa. Aí vocês imaginem o tamanho dessas plantações, gente. Era uma situação para eles bastante confortável, mas para quem estava servindo a eles bem estressante e desconfortável, né? E os terrenos da fazenda, gente, começaram a acomodar essas famílias portuguesas no âmbito mais amplo e confortável. Os portugueses, nas senzalas, os escravos. E assim é a nossa história. Gostaram? Bom demais, né, pessoal? E assim, nós ficamos por aqui nesse conteúdo. Na próxima aula nós daremos continuidade, certo? Para terminar o capítulo 5, a rota 5. Lá no W3, na agenda, tem atividades para vocês fazerem tanto na plataforma como no módulo. E uma que Tia Sam deixou aí no vídeo para vocês, certo? Façam tudo bem direitinho, né? Que semana que vem eu tô aqui de novo com vocês pra gente dar continuidade aos nossos estudos, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Um beijo bem grandão e tô deixando meu e-mail para qualquer dúvida, hein? Beijo, tchau, tchau.